Olá, meu nome é Andrew Simek, eu sou jornalista e nós estamos aqui hoje com o presidente da APV, Dr. Raul Canal, que vai esclarecer algumas dúvidas de gestores de mútuas sobre o processo de regulamentação. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos lá. Qual o posicionamento da APV perante a SUSEP em relação a todo esse processo de regulamentação? Como que a gente tem agido e como que está sendo agora a nossa colaboração? Bom, a SUSEP tem sido muito receptiva, já tivemos várias reuniões, tanto com o superintendente quanto com diretores setoriais, e a todo pedido de audiência eles têm concedido audiência e têm nos ouvido. Não ficamos totalmente felizes com a minuta da resolução que a SUSEP publicou nos últimos dias. Vamos discuti-la, vamos debatê-la e vamos fazer diversas sugestões de retificações. Mas o posicionamento da APV perante a SUSEP tem sido em defesa tanto das associações quanto das cooperativas, tendo sempre como objetivo a proteção do consumidor, a inclusão social, a proteção das minorias que são rejeitadas pelo sistema de seguro convencional ou pelo mercado estabelecido. Então a APV, desde a sua criação lá em 2016, há 9 anos, portanto, tem sempre se posicionado da mesma maneira. Trabalhar com ética, com disciplina, com seriedade, com honestidade, para proteger os bens patrimoniais daquelas pessoas que as seguradoras do mercado convencional não querem proteger. Nós não abrimos mão, não arredamos 1 centímetro desse nosso posicionamento e vamos trabalhar assim até o último minuto. Perfeito. Quais são os principais pontos da minuta aprovada pelo Conselho Diretor da SUSEP? São vários pontos de divergência aí. Nós entendemos que a SUSEP, sobretudo nas associações administradoras, aliás, a administradora não foi criação nossa, não foi invenção da APV. Um outro grupo que criou essa figura, todavia, eu falo desde o princípio, é uma cebola que colocaram na salada de frutas e nós temos que agora fazer alguma coisa com a cebola para torná-la digerível, né? Entretanto, o que nós colocamos, a régua para as administradoras ficou alta. O que nós entendemos que a SUSEP não quer ter muito trabalho. Ela que tem 2 ou 3 administradoras apenas no mercado. Porque a SUSEP não tem força, não tem braço, não tem capital humano suficiente para fiscalizar as 100 e poucas seguradoras que atualmente existem. Imagina se houver mais 100, 200 administradoras. Ela quer poucas administradoras, então a régua está ficando alta. E ela complicou o que era simples, porque o povo, quando se organiza em cooperativas, em associações, em agremiações, em clubes de benefícios, as regras são simples e, por serem simples, são fáceis de serem executadas. O melhor contrato que existe é aquele que tem 3, 4 cláusulas. Quando se faz um contrato de 20 laudas, é porque você quer criar alguma forma de burlar o contrato. Então a regra ficou muito complicada, muito complexa, e nós entendemos que ela tem que ser destrinchada, tem que ser simplificada. Do jeito que está ali na minuta, Andrew, eu entendo que das 2.216 associações que se cadastraram na SUSEP, talvez 216 sobrevivam e consigam cumprir aquelas regras. 2.000 delas serão extintas, cessarão as suas atividades. O objetivo do governo federal, quando enviou o PLP 101 para o Congresso Nacional, foi trazer esse pessoal para o mercado e não afastá-los do mercado. Se a resolução for aprovada de acordo com a minuta, na letra como está, 90% das entidades serão extintas e terão que cessar as suas atividades. Essa não foi a ideia, não foi o propósito, nem do Executivo e muito menos do legislador. A SUSEP está equivocada nesse entendimento. E o que o senhor acha que a SUSEP poderia melhorar nessa resolução? Simplificar o modo regulatório, certo? O órgão regulatório do governo, ele tem que atender às necessidades do mercado. E quando eu falo em mercado, não é o fornecedor de serviço, é principalmente o tomador de serviço. Quando você põe muitas regras, você complica, você atrapalha o mercado e o mercado não acontece. O mercado precisa acontecer. As pessoas têm patrimônio e precisam que o seu patrimônio seja protegido. Deixa o mercado agir, põe as regras apenas para quando o mercado falhar. Quando o picareta agir, você punir o picareta. Você não pode atrapalhar aquela pessoa séria, aquele player sério que quer produzir, quer gerar emprego, quer distribuir renda e quer proteger o patrimônio de um grupo. Você não pode atrapalhar
O órgão regulatório é para regulamentar o mercado e não deixar que a picaretagem flua no mercado. Não é para atrapalhar a atividade econômica do mercado. A resolução, se for aprovada conforme a minuta, ela não apenas atrapalha, Andrew, ela inviabiliza o mercado. Então isso precisa sim ser discutido e ser debatido. E o senhor acredita que a gente ainda tem espaço para fazer esse tipo de debate? A audiência pública, por exemplo, seria um mecanismo para isso? Está acontecendo para isso. Nós temos 45 dias aí, já passaram meia dúzia de dias, nós temos 40 dias pela frente para discutir isso. E temos uma audiência pública no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que deverá acontecer no mês de setembro, justamente para debater, para discutir essa matéria. O objetivo é regulamentar o mercado e incluir no mercado aqueles que sempre foram marginalizados, que foram rejeitados pelo mercado convencional. Da forma como a minuta foi escrita, isso atrapalha e inviabiliza a atividade econômica e a atividade protetiva patrimonial. Não é esse o objetivo, nem do governo federal, nem do legislador. E na questão das administradoras, a APV pretende se tornar uma? Veja bem, a administradora é uma figura jurídica nova, que nós ainda estamos tentando entender e começamos a entender agora com a minuta da resolução da SUSEP. A APV, em havendo infralegal, a regulamentação toda, a APV perde o propósito para o qual ela foi criada. Ela foi criada para autorregulamentar as entidades. A SUSEP passando a regular isso, a APV perde o sentido de existir. O que vai acontecer com ela? Ela pode ser extinta ou ela pode se converter ou criar uma administradora para aquelas entidades filiadas a ela. Tudo isso, entretanto, é um objetivo, é um objeto que deve ser discutido em Assembleia Geral, amplamente discutido, e nós temos aí os próximos meses, aí até o final do ano, para discutir, deliberar e decidir sobre isso. Na minha cabeça, sim, a APV pode sim ser uma grande administradora. Se ela trouxer para si apenas aquelas entidades que ainda estão filiadas a ela, já será talvez a maior administradora do Brasil. Então, pode isso acontecer. Entretanto, isso não é decisão da presidência, não é decisão da diretoria executiva. É uma decisão que será tomada em Assembleia Geral de uma forma aberta, transparente e 100% democrática. Perfeito. E como é que está a situação dos processos que a SUSEP tem aberto contra as associações? Todos foram pausados? Bom, de acordo com a própria Lei Complementar 213/2025, né, as entidades que se cadastraram junto à SUSEP até o dia 15 de julho, automaticamente os processos são suspensos, eu prefiro dizer sobrestados, né? São sobrestados, ou seja, eles ficam no status de inércia total, aguardando ou que a entidade, que a associação, que a cooperativa promova as adequações às exigências legais, ou que ela cesse as suas atividades. Então, tudo está sobrestado. Quem não requereu ainda, que tem uma ação contra si, pode ser um processo administrativo, mas eu quero crer, Andrew, pelo menos as associações vinculadas à APV, todas, isso já aconteceu porque nós peticionamos. E nos processos judiciais, se a SUSEP não requereu ao juiz ainda o sobrestamento do processo, cabe ao jurídico de cada entidade requerer ao juízo que promova, que decrete o sobrestamento pelo prazo de até 3 anos, contados a partir de 16 de janeiro de 2025, para que a associação, a cooperativa, faça as adequações ou cesse definitivamente as suas atividades no mercado. Dr. Raul, hoje quais são os benefícios em ser uma afiliada à APV e como que a APV tem auxiliado, digamos, inclusive juridicamente, as mútuas nesse processo de regulamentação? A APV tem trabalhado desde 2016 e é bom lembrar, Andrew, nós não jogamos para a plateia, nós não precisamos de aplausos, não precisamos de torcida, a gente trabalha com seriedade, às vezes nos bastidores, às vezes no front de batalha, mas sempre com uma posição firme e sempre com um discurso sério, coerente e um discurso permanente baseado nos mesmos princípios, nos mesmos estribos. Estamos trabalhando não apenas junto à SUSEP, mas junto ao Ministério da Fazenda, junto ao Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, junto ao Congresso Nacional, para obter a melhor regulamentação infralegal, sempre tendo como propósito não objetivos comerciais, não objetivos econômicos, não objetivos mercantilistas,
mas sempre o objetivo de proteger o consumidor, proteger o associado, o cooperado, aquele que é o propósito de nós existirmos. Para as associações, agremiações, cooperativas, o que nós propiciamos hoje? Nós temos hoje, nesse momento de incertezas, de inquietudes, o amparo de 2 grandes escritórios de advocacia. O Dani Fabrício Cabral, que é um contratado da APV já há 7, 8 anos, e mais recentemente agora o Dr. Dinir Rocha, que é um escritório de São Paulo, um dos escritórios mais especializados em direito regulatório e, sobretudo, direito regulatório no mercado segurador. Esses escritórios estão à disposição dos nossos associados. Todas as dúvidas nós tiramos, toda orientação nós vamos dar na medida que o processo avance. Nós provocamos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que estava aprazada para o dia 18 de agosto. Entretanto, face aos acontecimentos políticos aí das últimas semanas no Congresso Nacional, ela foi adiada e deve ocorrer na segunda quinzena do mês de setembro, para trazer ao Congresso Nacional o debate sobre a minuta de resolução publicada pela SUSEP. Então a APV tem agido com seriedade, tem agido com transparência e com o compromisso sempre de regular o melhor mercado, preservando a proteção patrimonial dos excluídos, dos alijados, dos marginalizados do mercado convencional.